No altar do Senhor nos reunimos. Em cada culto a fé renovamos. Quarta ensino, palavra que guia. Sexta libertação, cura que alivia. Oh, maravilhas de Deus, aqui é o nosso lar. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado de Deus, vou deixar aqui uma palavra para o nosso coração. Êxodo, capítulo Êxodo 3 e o versículo é o 7, amém? Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Amém? Só até aqui, glória a Deus. Aqui nós, para nós meditar essa mensagem do Senhor Deus, todos nós já conhecem, né, um pouco dessa história. Eu digo um pouco porque a gente não conhece, né? A gente não conhece, né, nem a metade das coisas de Deus. E aqui a gente vê que claramente que Deus, Ele nos vê. Ele nos vê e Ele ouve o nosso clamor. Observe que o povo estava no Egito. E a gente já conhece essa história. E o povo viveu ali, né, 430 anos. Nós conhecemos um pouco dessa história da família de Jacó, né? Ali através de José, que foi ali para o Egito. E nós sabemos que se multiplicou o povo hebreu, né? O povo de Deus geralmente se multiplica, né? E é bem interessante porque mesmo no Egito, o povo de Deus se multiplicava. Né? Mesmo ali debaixo da opressão, né, de Faraó ali sobre o povo hebreu, o povo do Egito, mas o povo continuava se multiplicando. Só que Deus ouviu o clamor do povo. E Deus, Ele ouve o meu e Ele ouve o teu clamor. Às vezes você fala assim, meu irmão, Deus me esqueceu, Deus não ouve mais as minhas orações, Deus não está mais me vendo, né? Deus está te vendo. Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Deus, Ele está ouvindo o teu clamor. Aí você fala, mas por que eu estou passando tanta luta? Por que eu estou passando tanta dificuldade, tanto problema? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, da parte do Senhor Deus, Deus está te ouvindo. O que eu tenho para dizer da parte do Senhor, não pare, prossiga, porque Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. E aqui nós entendemos que Deus ouviu, né? Ouviu ali o clamor do povo. E Ele levantou um grande líder, né? Um libertador, vamos dizer assim, né? Libertador do povo hebreu, dos israelitas, um homem chamado Moisés. Porque Deus, a gente quando está no Egito é só por um tempo. É só por um momento. Até Deus te tirar do Egito, né, e trazer para Ele. Porque você não vai ficar muito tempo no Egito. Porque Deus tem
promessa na tua vida. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você não vai ficar no Egito. Você não vai ficar com Faraó. Porque quando a gente está no Egito, está na escravidão. Está numa escravidão, né? Porque Faraó pegava o povo e fazia o povo de escravo. E quando nós somos escravos, a pessoa é escravo, o escravo ele não tem sonho. O escravo ele não consegue realizar sonho. Olha que interessante. Por que que um escravo não consegue realizar sonho e não consegue ter sonho? Porque o escravo ele está ali sob o domínio, né, do seu senhor. Né? Tudo que um escravo faz em favor ali para o seu senhor. Não é verdade? Né? Então ele vai realizar sonho para o seu senhor. Né? Ele vai trabalhar para o seu senhor. Ele vai construir para o seu senhor. Então ele não tem sonho. Tudo que ele faz é para o senhor. Então Faraó aproveitava o povo. E Deus estava vendo, né, ali a aflição, o sofrimento do povo. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, Deus está te vendo. Deus, ele está te vendo. Já tem dia marcado e hora para Deus te tirar desse Egito, para você viver. Para você realizar sonhos, para você viver os seus projetos que Deus tem para a tua vida. Faraó aproveitava do povo. Era um povo forte, um povo trabalhador, um povo que multiplicava e ele aproveitava daquilo. E ali o povo, ele colocava meta, né? E se o povo não alcançasse, ali o povo seria, né, ali castigado por causa que não alcançou as metas, fazendo tijolo, massa, essas coisas, para Faraó. E aqui nós podemos entender que Deus ele vai tirar, levantar Moisés e vai tirar o povo. Olha que interessante. Deus ele vai tirar, resgatar o povo com a mão forte de Deus, através de Moisés. Deus pega Moisés, né, liberta o povo, porque Deus fez uma promessa ao povo, de levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Só que em vez de Deus levar o povo diretamente para essa terra boa, primeiro Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Olha que interessante. Egito, deserto e Canaã, a terra boa. Né? Então, o que nós podemos entender? O próprio Deus nos leva para o deserto. Isso é interessante, não é verdade? A palavra de Deus é muito misteriosa, é muito profunda. Entendeu? Porque no deserto, a gente é muito provado no deserto. E eu passo por muito deserto. Quem não passa? Eu tenho passado por vários desertos. Né? O deserto pode ser uma aflição, pode ser uma enfermidade, pode ser uma falta de dinheiro, pode ser tudo isso, uma perseguição. Isso faz parte, isso é um deserto. Né? Você ser rejeitado, você ser desprezado, isso é um deserto. Mas eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que é os momentos que eu tenho mais experiência com Deus é no deserto. Porque quando Deus nos leva ao deserto, meu irmão, a gente tem muita experiência com Deus. É por isso que Deus tirou o povo do Egito para o deserto. Porque Deus queria ali uma intimidade. Que o povo tivesse experiência
não só no Egito, mas também no deserto. Que interessante. E no deserto, Deus fala mais com a gente. No deserto, Deus dá orientação para nós. No deserto, a gente tem mais comunhão com Deus. No deserto, Deus sustenta no deserto. Deus está te sustentando nesse deserto. Porque não foi o inimigo que te colocou nesse deserto, mas foi o Senhor Deus que te colocou nesse deserto. Esse deserto não é para a tua morte, esse deserto não é para a tua destruição. Oh, aleluia, eu sinto a presença, eu sinto a graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Esse deserto já está se acabando. Aleluia! E quando Deus nos leva para o deserto, a gente vive sustentado por Deus. Deus nos separa. E ali Deus levou o povo para o deserto. A palavra diz que Deus, durante o dia, Deus colocava uma nuvem para proteger o povo, para o povo não se queimar do sol, aleluia, do calor ardente. E significa que no deserto Deus protege. E a Bíblia diz que Deus colocava coluna de fogo para aquecer o povo. Quer dizer que Deus cuida do deserto. Meu irmão, Deus está cuidando de você nesse deserto. Deus está cuidando de você, minha irmã, nesse deserto. Deus fala que você não vai morrer nesse deserto. Porque Deus tem hora para calababa. Deus tem promessa na tua vida. Esse deserto não é para a tua morte. Você não está só nesse deserto. Deus está contigo nesse deserto. E a gente não entende. Porque muitas das vezes Deus, Ele poderia muito bem ter levado diretamente para a terra que mana leite e mel. Mas primeiro Ele nos leva para o deserto. E é no deserto que nós somos provados, que nós somos treinados, que nós somos preparados. É no deserto que Deus fala conosco mais. É no deserto que a gente já chega mais. Então, meu irmão, para finalizar, permaneça firme, permaneça, E tem hora que não dá para sustentar mesmo, eu não sei, a gente não consegue sustentar, é algo que de repente desce e a gente não consegue controlar. Esse é o Espírito Santo de Deus. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus, vai abençoando teus filhos, tuas filhas. Pai, quando eu estava orando aqui, Senhor Deus, o Senhor falava comigo claramente, Senhor, para que essa pessoa, meu Deus, meu Pai, não vai morrer nesse deserto. Às vezes você está passando o deserto de uma doença, de uma enfermidade, meu Deus, Senhor, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Senhor, meu Pai. Vai fortalecendo, vai renovando teus filhos, vai abençoando, Senhor. Renova teus filhos, fortalece e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreve no nosso canal, amém. Glória a Deus. A gente é semeando uma semente, semeando uma palavra, amém. Não. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus, compartilha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Todo dia você vai receber uma palavra de fé. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.